Senhores acadêmicos, minhas senhoras, meus senhores, vamos hoje ouvir o acadêmico Afonso Arinos de Melo Franco na penúltima conferência desse nosso último ciclo de palestras, chamado Vinícius de Moraes, Poesia de Muitos Plurais. Afonso Arinos diplomou-se em Ciências Jurídicas pela Faculdade Nacional de Direitos da Universidade do Brasil, cursou o Instituto Rio Branco e ingressou na carreira diplomática. Foi deputado à Assembleia Constituinte e Legislativa do Estado da Guanabara e deputado federal. No Itamaraty, entre outros cargos, foi cônsul do Brasil em Genebra, conselheiro da Embaixada do Brasil em Washington, cônsul-geral do Brasil no Porto, embaixador do Brasil em La Paz, no Vaticano e na Holanda. Colaborou na revista Manchete, no Jornal do Brasil, na Tribuna da Imprensa e Fatos e Fotos. Foi colaborador da TV Educativa, comentarista político da TV Manchete, tendo escrito ainda artigos para a Época, o Metropolitano, Tribuna da Imprensa, A Noite, Correio Brasiliense e Revista Nacional. Afonso Arinos pertence ao Instituto Histórico Geográfico Brasileiro, a OAB, e ao PEN Clube do Brasil, bem como da Academia Nacional de História da República Argentina e membro correspondente da Real Academia de História da Espanha. É ainda membro correspondente do Instituto Histórico e Geográfico do Uruguai, da Academia Brasileira de Arte, da Academia Nacional de Agricultura, da Sociedade Brasileira de Direito Internacional, do Instituto Cultural Cravo Albim, para pesquisa e fomento das fontes da música popular brasileira. Entre as obras publicadas por Afonso Arinos, eu destacaria necessariamente a primeira delas, chamada Primo Canto, e, em seguida, Introdução a Brasil Holandês, Tempestade no Antiplano, o Diário de um Embaixador, Ribeiro Couto e Afonso Arino, Adeuses, Afonso Arinos no Congresso e Mirante, que é um livro em que o autor fala sobre os episódios ocorridos em sua vida. É, naturalmente, um livro autobiográfico. Afonso Arinos intitula sua conferência Vinícius, boêmio, poeta e diplomata. Com a palavra, o conferencista. Senhoras acadêmicas, senhores acadêmicos, minhas senhoras, meus senhores, meu caro Ivan, não tenciono apresentar uma biografia resumida de Vinícius de Moraes, nem criticar-lhe a obra literária ou a musical. Desejo apenas narrar à guisa de depoimento, em homenagem ao seu centenário, cumprido há pouco, ocasiões pessoais ou familiares quando fomos muito próximos, na convivência diária que se estenderia por anos. Afonso Arinos e Vinícius colaboravam no suplemento de literário do jornal Amanhã, sendo Afonso demitido após a publicação do Manifesto ao Povo Mineiro,
que ele idealizara e assinou contra a ditadura de Getúlio Vargas. O manifesto seria a primeira denúncia formal oposta ao governo de exceção. E Beatriz Azevedo de Melo, a Tati, primeira mulher do poeta, era prima irmã de um tio meu. Vinícius se encontrava com Afonso em reuniões de intelectuais que, naquela época, durante a Segunda Guerra Mundial, se uniam na luta contra o nazifascismo internacional e o regime autoritário brasileiro, corporificado no Estado Novo. Ambos debateram com Orson Welles a questão do conceito de arte com relação ao cinema. Quando Arinos levantou perante Welles o problema de até onde o constante progresso tecnológico permitia que aquela concepção fosse aplicável às produções cinematográficas. Afonso, amigo de Oswaldo Aranha, então ministro das Relações Exteriores, contribuiu para que Vinícius, já casado com Beatriz por procuração, obtivesse bolsa concedida pelo Conselho Britânico para o estudo de língua e literatura inglesas no Magdalen College da Universidade de Oxford. Aquelas bolsas universitárias só eram distribuídas a homens solteiros, mas Vinícius levou de contrabando Tati, a menina do narizinho arrebitado que encantara Monteiro Lobato. O poeta fugia do colégio à noite, agarrando-se aos canos do telhado para descer e dormir com ela em Londres. Voltava a Oxford de madrugada, à espera de que se abrissem as portas da universidade, para poder entrar às 7 horas. Ele dedicou à esposa a última de suas 5 elegias. O roofs of Chelsea, encantados roofs, multicolores, bricks, bridges, brumas da aurora em Chelsea. Oh, melancholy! Darling, darling, acorda, escuta. Amanheceu, não durmas. O bálsamo do sono fechou-te as pálpebras de azul. Para o teu despertar, oh darling, vem amar. Não ouves o roxinol cantar em Central Park? Não ouves no resvalar do rio, sob os chorões, o leve batel que Bilac deitou à correnteza para eu te passear? Ó telhados de Chelsea, amanhecei. O poeta já prevenira, contudo, na elegia o primeiro amigo. Na verdade, sou um homem de muitas mulheres, com todas atento e delicado. Se me entediam, abandono-as delicadamente, desprendendo-me delas com uma doçura de água. Ninguém me injuria, porque sou delicado. Também não conheço o dom da injúria. Meu comércio com os homens é leal e delicado. Prezo o absoluto a liberdade alheia. Sou um monstro de delicadeza. Uma mulher me vê que me chama. Devo segui-la porque tal é o meu destino. Seguirei todas as mulheres em meu caminho, de tal forma que ele seja em sua rota uma dispersão de pegadas para o alto, e não me reste de tudo ao fim, senão o sentimento desta missão, e o consolo de saber que fui amante e que entre a mulher e eu alguma coisa existe, maior que o amor e a carne, um secreto acordo, uma promessa de socorro, de compreensão e de fidelidade para a vida. Parece excessivo Vinícius cantar fidelidade. Ele que se uniu a 9 mulheres consecutivas e namorou muitas mais. Próximo ao fim, diria sonhar com a hipótese de viver num casarão com todas as que amara. Porém, mesmo a essas mulheres, às quais destinava a promessa, o poeta avisara no soneto de fidelidade. De tudo ao meu amor serei atento, antes e com tal zelo, e sempre e tanto, que mesmo em face do maior encanto, dele se encante mais meu pensamento. Quero vivê-lo em cada vão momento, e em seu louvor hei de espalhar meu canto, e rir meu riso e derramar meu pranto, a seu pesar ou seu contentamento. E assim, quando mais tarde me procure, quem sabe a morte, a angústia de quem vive, quem sabe a solidão, fim de quem ama, eu possa dizer do amor que tive, que não seja imortal, posto que é chama, mas que seja infinito enquanto dure. A Segunda Guerra Mundial alcança o casal na Europa. Vinícius desiste da bolsa na Inglaterra e volta ao Brasil. Resolve ingressar na diplomacia, estuda português com o futuro diplomata Antônio Weiss, que mais de meio século depois sucedia nesta academia. É aprovado em concurso do DASP, o Departamento Administrativo do Serviço Público.
e nomeado em 1943 junto a Lauro Escorel, com quem nos anos 50 eu serviria na Itália. Quando formado pelo Instituto Rio Branco do Ministério das Relações Exteriores, ingressei na carreira diplomática em 1952, fui convidado pelo ministro João Alberto Lins de Barros, remanescente da coluna Prestes, a servir no departamento econômico que ele chefiava. O departamento político é perfumaria, decretou João Alberto. Outro diplomata, meu amigo, chefe do cerimonial, desejava que eu fosse ajudá-lo na sua área, mas nunca consegui interessar-me por cerimônias formais e questões protocolares. Eu sentia mais afinidade com os assuntos políticos e me designaram para a Comissão de Organismos Internacionais. Ali chegado, apontaram-me uma mesa vazia que seria a minha. Na mesa pegada se aboletava o diplomata Vinícius de Moraes. Estaríamos juntos pelo tempo em que servimos na Secretaria de Estado, quase inseparáveis durante o dia no Ministério, à noite em romaria pelos bares de Copacabana. O horário manso do trabalho permitia a vida boêmia colateral. Em certa ocasião, talvez por causa das noitadas em que Vinícius era incansável, senti dor de cabeça e perguntei-lhe se tinha uma aspirina. Disse-me que não, mas essa seria a oportunidade para levar-me à divisão cultural, onde trabalhava João Cabral de Melo Neto, e me apresentar ao pernambucano, outro poeta e diplomata. João Cabral sofria de enxaqueca crônica e, para combatê-la, reservava em sua mesa uma gaveta cheia de analgésicos. Foi assim que fiquei próximo dos dois até o fim da vida de ambos, embora afastados com frequência pelas contingências da nossa profissão. Cabral e Vinícius foram, respectivamente, o mais mineral e o mais musical dentre os maiores poetas brasileiros. Fim do expediente, Vinícius e eu nos dirigimos à sede do jornal Última Hora, distante apenas alguns quarteirões do Itamaraty, onde ele devia entregar a crônica diária com que suplementava os modestos vencimentos funcionais. Eu desconhecia a princípio que sua colaboração com a imprensa ia além daquela coluna. Uma tarde, entretanto, o contínuo entrou em nossa sala, trazendo correspondência para o cronista, que aproveitava as folgas do serviço para respondê-la. Só que naquele dia a grande quantidade de cartas me surpreendeu. Intrigado, indaguei se eram todas de leitores da crônica. Meio sem jeito, ele perguntou se eu lia mesmo a Última Hora, e confirmei lê-la diariamente. O poeta então me disse: Flan, semanário da Última Hora, tem um consultório sentimental. Respondi: sei, assinado por Helenice. Helenice fora uma francesa corretora de automóveis que disputou no Rio de Janeiro o circuito da Gávea em seus tempos heróicos, antes da Segunda Guerra Mundial, pilotando um carro azul. Fazia sensação ao pousar na praia de Copacabana, com um cigarro na boca e maiô de 2 peças. O próprio ditador Getúlio Vargas, admirador do gênero vedete, deixou-se fotografar a cumprimentá-la embevecido. Diziam que ela namorava o piloto italiano Marinoni, companheiro de Carlo Pintacuda. Ambos corriam com suas Alfa Romeo vermelhas e Pintacuda venceu o circuito ao derrotar o alemão von Stuck, cuja presença na pista era anunciada pela bandeira nazista com a cruz suástica. Consta de Helenice que Helenice encerrou sua carreira no Brasil como dona de bordel em Porto Alegre. Veio em seguida a confissão encabulada de Vinícius. Helenice sou eu. Esse monte de cartas se deve ao fato dela ter anunciado uma receita infalível contra a queda de cabelos. Conhecendo o poeta, não duvido que seus conselhos possam ter desfeito lares de leitoras e leitores incautos. E ainda ganhei uma receita de próprio cunho, firmada e dedicada por Helenice, que começava assim: comprar uma escova de pelo de arame, esfregar com força o cabelo com sabão aristolino. Vai cair cabelo à beça, não dar bola. Na redação da Última Hora, Otto Lara Rezende, Hélio Peregrino e outros amigos formavam uma rodinha, conversando conosco a rememorar os fatos do dia. Otto cobrava de Vinícius, o grande lírico de poemas, sonetos e baladas, talvez o mais belo dos seus livros de poesia, a continuidade da obra literária,
Mas o poeta se defendia, lembrando que as letras para a música popular estavam no coração e na boca do povo, ao passo que a leitura dos versos ficaria restrita a uma elite. Eu achava que os dois tinham razão, mas a verdade é que no caso, a música, sempre bonita, superou a poesia, cujas últimas relativas foram medíocres. Tati fazia crônica de cinema. Recém-separada de Vinícius pela segunda vez, era constrangedor para ela juntar-se ao grupo. No entanto, caminhando de um lado para outro, passava por nós com frequência. E daí nasceu o primeiro samba-canção de Vinícius de Moraes, Quando Tu Passas por Mim. Quando tu passas por mim passam saudades cruéis. Passam saudades de um tempo em que a vida eu vivia a teus pés. Quando tu passas por mim, passam coisas que eu quero esquecer. Beijos de amor infiéis, juras que fazem sofrer. Quando tu passas por mim, passa o tempo e me leva para trás. Leva-me a um tempo sem fim, a um amor onde o amor foi demais. E eu que só fiz te adorar, e de tanto te amar penei mágoa sem fim. Hoje nem olho para trás quando passas por mim. Ao mesmo tempo, o poeta elogiava a sensualidade de uma namorada que mais tarde tornaria pública a relação entre ambos. Eu gostava da sua poesia e das músicas que ele compunha. Estimava o amigo e colega, mas sem admirar-lhe necessariamente a atitude diante das mulheres. A Vinícius, como ao Dom Juan de Gregório Maranhão, nenhuma de fato contentava, porque ele, no final das contas, não satisfazia mulher alguma. Para o poeta, o feminino era um ser abstrato, verbo intransitivo. Assim na receita de mulher. As muito feias que me perdoem, mas beleza é fundamental. É preciso que haja qualquer coisa de flor em tudo isso. Não há meio termo possível. É preciso que tudo isso seja belo e não deixe de ser nunca a eterna dançarina do efêmero, e na sua incalculável imperfeição constitua a coisa mais bela e mais perfeita de toda a criação inumerável. Nesses versos, Vinícius não faz mais do que confirmar o que já cantara na adolescência, com o foxtrot Louro Morena, composto por ele e Paulo Tapajós. Eu quero apenas glorificar, sou bem constante, no amor sou leal, louras morenas, sois o ideal, haja o que houver, eu amo em todas somente a mulher. Porém reconhecias e louvavas que se defendiam, como Marina. Mas sempre te libertavas com doidas dentadas bravas, menina fidalga, que nas outras criaturas não vi mais meninas puras, menina pura. A pena que ele sentia das mulheres era também plural, como mostra na elegia desesperada. Tende piedade, Senhor, de todas as mulheres, que ninguém merece mais tanto amor e amizade, que ninguém mais deseja tanta poesia e serenidade, que ninguém mais precisa tanto de alegria e sinceridade. Vinícius separou-se de Tati pela primeira vez por causa de Regina Pederneiras, arquivista do Itamaraty, inspiradora da sua Balada das Arquivistas. Ó jovens anjos cativos, que as asas vos machucais nos armários dos arquivos. Eu vos incito a lutardes e ir passear pelas tardes de braço com os namorados. Saindo do ministério, o diplomata passeava pelo Campo de Santana de mãos dadas com Regina. Como se unir a Tati apenas pelo matrimônio civil, encontrou em Petrópolis um padre para casá-lo com a nova amada, na ausência conspícua da mãe e das irmãs. Passados uns dias, entrou na casa materna e cobrou: vocês não apareceram no meu casamento. Elas ficaram esperando a reprimenda, mas veio a reação carinhosa, pois perderam, estava muito bonitinho. O que segue me foi narrado por Pedro Nava, médico e escritor, amigo fraterno de Vinícius e de Afonso Arinos. Nava dormia de madrugada quando Regina o acordou, telefonando cheia de susto. Nava, Vinícius está desacordado, não sei o que fazer, me ajude. Nava vestiu-se, arrumou a maleta de instrumentos e remédios e seguiu para a casa distante do amigo. Deu-lhe uma injeção, reanimou-o e foi embora. Poucos dias depois, Regina chamou de novo alarmada. Nava, Vinícius voltou a perder os sentidos.
O médico tornou a rumar para a casa do poeta. Lá jazia ele desmaiado. Dessa vez, o médico pediu: Regina, traz-me um café forte, por favor. Quando a mulher desapareceu da cozinha, Nava indagou, sacudindo Vinícius severamente: O que está havendo? E o poeta entreabriu um olho súplice: Pedrinho, eu não aguento mais. Vinícius não seria réu primário nesse truque. Um dia, já com o lar sob outra gerência, a musa de turno recorreu a Otto Lara Rezende, pois seu companheiro sentia-se mal. Otto foi visitá-lo com Hélio Peregrino, que tinha formação médica. Mas ao adentrar o quarto onde jazia o poeta, Otto lobrigou sobre a mesa de cabeceira a intimação de uma promissória vencida. Tirou então da carteira uma nota de 2 cruzeiros, cuja cor alaranjada é semelhante à da cédula de 1000 cruzeiros, ilustrada por uma figura de Pedro Álvares Cabral. Dobrou-a com jeito e, ao se despedir de Vinícius, passou-a sorrateiramente ao pseudo-enfermo, que, na sua expressão ao me narrar o episódio, capturou-a com mão de garçom recebendo gorjeta. Os dois amigos pretestaram sair, mas ficaram esperando atrás da porta, até ouvirem uma risada do poeta, que lhes confessou: Eu pensava que fosse um Cabralzinho. E, já reconfortado, seguiu junto aos companheiros para a cidade. A união de Vinícius com Regina não durou. Removido como vice-cônsul para o consulado do Brasil em Los Angeles, o poeta reatara com Tati. O novo posto, onde teve como chefe o futuro acadêmico Sérgio Corrêa da Costa, o encantaria, por causa do seu grande interesse pelo cinema. Outra fonte de atração para ele era a música popular norte-americana, com o spiritual e o jazz. Experiente cronista, crítico e censor cinematográfico antes de morar em Hollywood, Vinícius lá se tornaria amigo de Orson Welles, Louis Armstrong e Carmen Miranda. Namorou ou tentou namorar Rosina Pagan, Anne Sheridan, que chegou a detê-lo fisicamente, e Ava Gardner. Ao conhecer esta última, lançou-lhe olhares gulosos para o decote, mas ela observou: Você me acha bonita? Por dentro, cheiro mal. Inside I stink. Um dia, ao representar o consulado do Brasil no sepultamento de um marinheiro que morrera na viagem a caminho do porto, o vice-cônsul tinha bebido, escorregou e caiu dentro do túmulo vazio. Para ele, o uísque era o melhor amigo do homem. É o cachorro engarrafado, dizia. Quando se encontrava nos Estados Unidos, Vinícius perdeu o pai e passou a noite escrevendo, para recordá-lo, a elegia da morte de Clodoaldo Pereira da Silva Moraes, poeta e cidadão. A morte chegou pelo interurbano em longas espirais metálicas. Era de madrugada. Ouvi a voz de minha mãe viúva. De repente não tinha pai. No escuro de minha casa em Los Angeles procurei recompor tua lembrança. Depois de tanta ausência, fragmentos da infância boiaram no mar de minhas lágrimas. Vi-me eu, menino, correndo ao teu encontro. Deste-nos pobreza e amor. A mim me deste a suprema pobreza, o dom da poesia e a capacidade de amar em silêncio. Eras, meu pai, morto, um grande Clodoaldo, neto de Alexandre, filho de Maria, cônjuge de Lídia, pai da poesia. O poeta servia nos Estados Unidos, mas, como sempre no exterior, sentindo a distância da terra natal. Então cantou em Pátria Minha, poema que João Cabral publicaria mais tarde em Barcelona, na sua prensa manual. A minha pátria é como se não fosse, é íntima. Doçura e vontade de chorar. Uma criança dormindo é minha pátria. Por isso, no exílio, assistindo dormir meu filho, choro de saudades de minha pátria. Vontade de mudar as cores do vestido auriverde, tão feias, de minha pátria sem sapatos e sem meias, pátria minha, tão pobrinha. Pátria minha, a minha pátria não é florão, nem ostenta lábaro não. A minha pátria é desolação de caminhos. A minha pátria é terra sedenta e praia branca. A minha pátria é o grande rio secular que bebe nuvem, come terra e urina mar.
Mais do que a mais garrida, minha pátria tem uma quentura, um querer bem, um libertas quaesera tamen, que um dia traduzi num exame escrito. Liberta que serás também. E repito, não te direi o nome, pátria minha. Teu nome é pátria amada, é pátriazinha. Não rima com mãe gentil. Vive em mim como uma filha que és, uma ilha de ternura. A Ilha Brasil, talvez. Agora chamarei a amiga Cotovia e pedirei que peça o roxinol do dia, que peça o sabiá, para levar-te presto esta bigrama. Pátria minha, saudades de quem te ama. Vinícius de Moraes. Voltemos agora à Secretaria de Estado no Rio de Janeiro, onde trabalhávamos. Fim do horário do expediente no Ministério, íamos a pé até a última hora. Do jornal, saímos para o Bar Maxims, na Avenida Atlântica. Lá era também diária a presença de boêmios contumazes, escritores e jornalistas talentosos, como Rubem Braga, Fernando Sabino, Paulo Mendes Campos, Sérgio Porto, Fernando Lobo, Lúcio Rangel e Antônio Maria, já então inseparável de Vinícius. No Maxims, Vinícius ia encontrar Lila Boscoli, sua terceira mulher, que gerou a balada dos olhos da amada. Ó minha amada, que olhos os teus, são cais noturnos cheios de adeus, são docas mansas, trilhando luzes, que brilham longe, longe nos breus. Ó minha amada, que olhos os teus, ó minha amada de olhos ateus, talvez um dia quisesse Deus que eu visse um dia o olhar mendigo da poesia nos olhos teus. Às vezes eu saía do Maxims para ir ao Michel, no Beco das Garrafas, ouvir cantar Dolores Duran, compositora e intérprete deliciosa da noite do meu bem, que morreu antes dos 30 anos. De outra feita, percorri com os poetas vários pontos de encontro dos notívagos de Copacabana. Até amanhecermos num bar do Posto 6, comemorando o nascimento naquele dia de Georgiana, sua filha com Lila. Afonso Arinos, ao saber disso, insinuou que Vinícius assim teria chamado a garotinha para homenagear Stalin, natural da Geórgia. Um dia, Otto Lara Rezende e eu resolvemos visitar o poeta que estava acamado. Encontramos Tom Jobim sentado à sua cabeceira. Ex-aluno dos jesuítas, Vinícius fora católico fervoroso na mocidade, sobretudo pelas mãos de Otávio de Farias, que tinha grande influência sobre ele e o amava. Chegando a sentir simpatias integralistas, passaria depois para o lado oposto, como lídimo representante da esquerda festiva. Lembro-me dele a citar como pessoas que detestava fascistas e avarentos. A conversa com o enfermo descambou para os crimes de Stalin, que seriam denunciadas por Khrushchev no Congresso do Partido Comunista da União Soviética. Otto e eu pressionávamos Vinícius sobre a personalidade do líder soviético, e ele acabou concordando. Uma grande figura, mas um monstro moral. Naquela época, eram comunistas ou simpatizantes vários dos maiores escritores, artistas e arquitetos brasileiros. Basta lembrar, quanto aos últimos, Lúcio Costa, Oscar Niemeyer e, entre os primeiros, Cândido Portinari, Carlos Drummond de Andrade, Jorge Amado, Graciliano Ramos, os diplomatas Antônio Weiss, Vinícius de Moraes e João Cabral de Melo Neto, a quem Vinícius conclamara certa vez no retrato à sua maneira. Adiante, ave, camarada diamante. Mas o poeta era bom pai, como revela no poema Enjoadinho, escrito em Los Angeles quando tinha um casal de filhos, Susana e Pedro. Depois viriam mais 3 meninas, Georgiana, Luciana e Maria. Filhos, melhor não tê-los. Mas se não os temos, como sabê-los? Depois que boa, que morenaça que a esposa fica. Resultado, filho. E então começa a apurrinhação. Cocô está branco, cocô está preto, bebe amoníaco, comeu botão. Noites de insônia, cãs prematuras, prantos convulsos. Meu Deus, salvai-o. Mas se não os temos, como sabê-los? Que maciez nos seus cabelos, que cheiro morno na sua carne, que gosto doce na sua boca. Chupam gilete, bebem shampoo, ateiam fogo no quarteirão. Porém, que coisa louca, que coisa linda que os filhos são.
Quanto à música popular, eu frequentava o Grêmio Recreativo Escola de Samba União de Vaz Lobo, com carteirinha de sócio e tudo. O grande compositor da escola era Zequete. Costumava vir com outros sambistas cantar em casa de parentes ou amigos meus. Uma vez a reunião ocorreu na casa de Hamilton Nogueira, senador pelo Rio de Janeiro. Um filho de Hamilton era prócer importante do Grêmio Recreativo. Convidei Vinícius e Lila para irmos juntos. Lá chegados, encontramos Zequete, sempre animado, a quem acompanhava um amigo discreto, de cabelos lisos e grisalhos, que se pôs a cantar dedilhando o violão. Lila ficou no auge da excitação ao ouvi-lo. Vinícius, o samba da minha vida. Por favor, de quem é ele? Exultava, perguntando ao sambista. Meu, minha senhora. Mas então o senhor é Nelson Cavaquinho para lhe servir, minha senhora. Fui com meus pais celebrar os 40 anos de Vinícius no apartamento onde ele vivia em Ipanema. Afonso gostava dos seus versos na balada do Mangue, onde se abria o poeta social. Pobres flores gorocósicas que à noite despetalais as vossas pétalas tóxicas. Pobre de vós, pensas, murchas, orquídeas do despudor. Ah, jovens putas das tardes, o que vos aconteceu para assim envenenardes o pólen que Deus vos deu? Como sofreis em silêncio, não deve gritar em vós esse imenso, atroz silêncio dos santos e dos heróis. Pobres, trágicas mulheres multidimensionais, ponto morto de choferes, passadiço de navais. Por que não vos trucidais, ó inimigas, ou bem não ateais fogo às vestes e vos lançais como tochas contra esses homens de nada, nessa terra de ninguém? Décadas mais tarde, conversando na Holanda com Joanita Blanc, carioca de Santa Teresa, filha espiritual de Manuel Bandeira, que chegara embaixatriz da Holanda em Portugal e na Alemanha, perguntei-lhe como se dera seu namoro como Vinícius, que, repreendido por Bandeira, chamou em versos poeta, pai, áspero irmão. Joanita me contou que passeavam de bonde com as mãos dadas. Na mocidade, ela fora próxima a Afonso Arinos, e este lhe dedicou um poema confessando em suas memórias haver sentido por Joanita uma recôndita ternura. Hospedei na minha casa em Wassenaar, quando servi como chefe de missão nos Países Baixos, e a frequentava assiduamente no lar de idosos onde se recolhera próximo a Amsterdã. Doou-me então um desenho de Afonso que havia feito na juventude, e me pediu para trazer ao Rio um busto de Manuel Bandeira esculpido por Dante Milano, a fim de integrar o espólio do poeta na casa de Rui Barbosa. Joanita me disse, nessa ocasião, que ficara encantada com Pedro Nava, dançando juntos em um baile de carnaval no High Life, mas não o namorou, porque ele era feio e pobre. O médico e escritor Pedro Nava foi íntimo de Vinícius, que lhe dedicou a balada de Pedro Nava. Quando Nava meteu uma bala na cabeça, lembrei-me da canção, imaginando seu caráter profético sobre o destino do grande memorialista. Uma pedra a Pedro Nava, nessa pedra uma inscrição. Deste que muito te amava, teu amigo, teu irmão. Preciso muito falar-lhe antes que chegue amanhã. Pedro Nava, meu amigo, desceu o Leviatã. Devoto dos encantos femininos, Vinícius não era discreto sobre suas detentoras, que lhe retribuíam as atenções. Falando de um desses namoros pouco duradouros, flama exótica, radiante em todos os sentidos, disse-me certa vez que não conseguia resolver se a julgava uma beleza ou um bofe. Mas tinha coração generoso. Chegou a desafiar os brutamontes que ousara falar mal de Alceu Amoroso Lima no Bar Recreio. Uma noite, Vinícius com Lila, Antônio Maria e sua amada de ocasião passaram por nossa casa a fim de levar-me a São Paulo, onde chegamos ao amanhecer. O pernambucano gordo dirigia o carro e repentinamente começou a monologar. Vi que se punha a reproduzir em voz alta a discussão que imaginava estar se travando no carro ao lado, com o qual ele apostava a corrida para ultrapassá-lo. Preste atenção, Azevedo, você está andando depressa demais. Cuidado, Azevedo, vá mais devagar. Não corra, Azevedo, por favor.
Azevedo, aquilo é um negro, Azevedo. Tempos depois, o poeta seria removido para a Embaixada do Brasil na França, onde permaneceu pouco tempo graças à antipatia do chefe. Foi então transferido para a nossa delegação junto à Unesco, também localizada na capital francesa, chefiada pelo nosso amigo Paulo Carneiro, positivista ilustre, zelador da Casa Museu de Augusto Comte em Paris, futuro embaixador na Organização das Nações Unidas para Educação, Ciência e Cultura. Paulo viria a integrar esta academia. Por carta de março de 1955, Vinícius me informou de Paris que figura de Pedro Nava esteve aqui. Esteve excelente aqui. Grandes papos. Ele te contará aí. Consta que meu livro esgotou rápido e eu estou brilhando muito por aí. Se for verdade, escreve contando, pois sempre dá prazer saber que a gente ainda não foi esquecido. Então nos afastamos, mas ele precisou de dinheiro no Rio e arranjei-lhe empréstimo com um parente nosso, que geria uma agência bancária. O poeta ainda pediu: manda-me avisar da data do vencimento. Eu estava noivo, e ao aproximar-me à ocasião do matrimônio, verifiquei que teria necessidade das parcas economias que a fiança imobilizara. Então escrevi-lhe informando que a promissória por mim avalizada estava para vencer. E ele me tranquilizou com um telegrama redigido em latim macarrônico. Non affobare fili mihi, papagaius pagatus est. Após o convívio com Vinícius no Rio, casei-me e fui remover para a embaixada na Itália. A noite da minha despedida de solteiro ocorreu na calçada da Avenida Atlântica, onde ardia o incêndio do edifício onde ficava a Boate Vogue, quase vizinha ao Bar Maximus por nós frequentada. Houve quem saltasse lá de cima, não suportando as chamas, o calor e o fumo. No dia seguinte, amigas da noiva vieram assistir ao matrimônio diretamente do funeral de uma delas, que em plena lua de mel morrera abraçada ao marido na banheira cheia d'água, tentando escapar ao fogo. Ao felicitar-me em agosto pelo casamento com Beatriz, o poeta contava que, apesar da grande agitação social, mesmo em Château-d'Œuf, este sarcófago, onde me enterrei por 15 dias para poder trabalhar um pouco em coisas minhas, o que é impossível em Paris, ia tocando assim mesmo o cenário de um filme e uma peça de teatro noite adentro. Foi no Château-d'Œuf, comprado havia pouco por Assis Chateaubriand, que o Conde d'Eu, marido da princesa Isabel, foi no Château-d'Œuf, comprado por Assis Chateaubriand, que o Conde d'Eu, marido da princesa Isabel, se refugiou após a proclamação da República no Brasil. A peça teatral e o filme a que Vinícius se referiam era Orfeu da Conceição, premiada no concurso de teatro do 4º Centenário de São Paulo, exibida com cenografia de Oscar Niemeyer no Teatro Municipal do Rio de Janeiro, e Orfeu Negro, que ganharia no Festival de Cinema em Cannes a Palma de Ouro e em Hollywood o Oscar do melhor filme estrangeiro. Em crônica escrita naqueles dias, o poeta explica com mais detalhes seu trabalho. Vim para terminar a primeira adaptação para o cinema da minha peça Orfeu da Conceição, de que o produtor Sacha Gordini quer extrair um filme. Depositamos ambos grandes esperanças no projeto. É coisa apaixonante criar um filme. Nesta adaptação, construo o filme como eu faria. Ao contrário da minha peça, em que a descida ao inferno de Orfeu situa-se numa gafieira, no segundo ato, estou transpondo o carnaval carioca para o final do filme, como ambiente dentro do qual a morte perseguirá Eurídice. A propósito da peça e do filme, Vinícius me solicitou em setembro que o ajudasse a apressar uma resposta favorável ao seu pedido, feito ao Itamaraty, para passar 2 meses de férias no Brasil. O tempo está correndo e eu não posso perder essa minha viagem, que é importantíssima do ponto de vista cinematográfico da carreira. Você, por essa altura, já deve ter lido aí sobre o meu filme com Gordini, etc. E dá, então, sua opinião sincera sobre a profissão que abraçáramos.
Não posso perder essa chance, pois, do contrário, acabarei mesmo embaixador, o que é uma das perspectivas mais sinistras que há na minha frente. Breve nos veremos aí para trançar um violão. Estou cheio de sambinhas novos. Não obstante a visão pouco lisonjeira que parecia ter da carreira diplomática, o poeta, então primeiro secretário, nela seria reintegrado post-mortem, no cargo de ministro de primeira classe, dentre cujos integrantes são designados os embaixadores. E aqui, talvez já aludisse a nova batida do samba, que nascera no violão de João Gilberto, com Tom Jobim ao piano e poesia de Vinícius de Moraes. O primeiro samba da bossa nova a aparecer seria Chega de Saudade. Vai, minha tristeza, e diga a ela que sem ela não pode ser. Diz-lhe numa prece que ela regresse, porque eu não posso mais sofrer. Chega de saudade, a realidade é que sem ela não há paz, não há beleza. É só tristeza e melancolia, que não sai de mim, não sai de mim, não sai. O primeiro grande sucesso internacional da dupla Vinícius-Tom Jobim seria Felicidade, composto para o filme Orfeu Negro. Tristeza não tem fim, felicidade sim. A felicidade é como a pluma que o vento vai levando pelo ar. Voa tão leve, mas tem a vida breve. Precisa que haja vento sem parar. Com o samba-canção Se Todos Fossem Iguais a Você, Vinícius e Jobim definiam o sonho de amar. Se todos fossem iguais a você, que maravilha viver. Uma canção pelo ar, uma mulher a cantar, uma cidade a cantar, a sorrir, a cantar, a pedir a beleza de amar. Como o sol, como a flor, como a luz, amar sem mentir nem sofrer. Existiria a verdade, verdade que não tem que ninguém vê, se todos fossem no mundo iguais a você. No belo prelúdio, letra e música eram de Vinícius. Eu sem você não tenho porquê, porque sem você não sei nem chorar. Sou chama sem luz, jardim sem luar, luar sem amor, amor sem se dar. Eu sem você sou só desamor, um barco sem mar, um campo sem flor. Sem você, meu amor, eu não sou ninguém. Enquanto na França, Vinícius se enamora breve e dramaticamente da bela Eugênia Maria, Mimi, filha do embaixador Ouro Preto, irmã de caros amigos meus que eram diplomatas. Dela me recordo em outros tempos no Hotel Ritz, embrulhada no manto de leopardo. Dessa vez, Lila consegue recuperá-lo, mas seria pela última. Dessa feita, Lila consegue recuperá-lo, mas seria pela última vez. E inspira ao poeta o soneto do amor total. Amo-te tanto, meu amor, não cante o humano coração com mais verdade. Amo-te como amigo e como amante numa sempre diversa realidade. Amo-te a fim de um calmo amor prestante e te amo além, presente na saudade. Amo-te, enfim, com grande liberdade, dentro da eternidade a cada instante. Amo-te como um bicho, simplesmente, de um amor sem mistério e sem virtude, com um desejo maciço e permanente. E de te amar assim, muito a miúde, é que um dia em teu corpo, de repente, hei de morrer de amar mais do que pude. Passamos por Paris em férias, revimos Vinícius e Lila, e revivemos por uma vez, saindo em bando, a boemia do Rio de Janeiro. Mas o casal se desfazia. Enquanto me sentei no meio-fio, tentando consolar Lila que chorava, acontecia um novo amor ali mesmo, na calçada bem atrás de nós, pois o poeta se apaixonara, desta feita por Lúcia Proença. Transferido para Montevidéu como cônsul adjunto, Vinícius se reúne a Lúcia e compõe com Baden-Powell, estimulados por uma caixa de uísque, os afro-sambas, durante 2 semanas passadas na casa dela em Petrópolis, que pertencera ao Barão de Mauá. Encontrava-me em Genebra como cônsul do Brasil, quando assistia a uma sessão especial do filme Un homme une femme, de Claude Lelouch, com a presença do diretor. E, para minha surpresa, ouvi na trilha sonora o samba da bênção de Vinícius e Baden. Nos debates que se seguiram à exibição, indaguei de Lelouch
sobre a presença no filme do afro-samba que me era familiar, sem menção aos seus autores, mas ele se esquivou com uma tirada de mau gosto. Sem desejar atingir o topo da carreira, Vinícius não desdenhava, entretanto, a diplomacia. Numa das músicas com Baden, ele se define como poeta e diplomata, nessa ordem. Sua fama como músico já era então bem maior que a de poeta, mas ele pediu ao Ministério das Relações Exteriores para regressar ao Brasil, explicando oficialmente que o fazia por amor. Pouco antes do golpe de Estado de 1964, o Itamaraty o devolveu a Paris, a fim de servir no consulado-geral. Lúcia, cansada de boemia, passara o bastão a Nelita. Era o começo do fim da carreira diplomática de Vinícius de Moraes. O secretário-geral do Ministério das Relações Exteriores, conhecida por sua ideologia direitista e antipatia pelos boêmios, colocou-o perante a opção de deixar o trabalho na boate Zum Zum, em Copacabana, onde o poeta se apresentava todas as noites, ou licenciar-se sem vencimentos. Vinícius resolveu pedir licença. Um ministro das Relações Exteriores, outrora signatário do Manifesto dos Mineiros, contra a ditadura civil do Estado Novo, firmaria também o ato institucional número 5, que tirou a máscara da ditadura militar entre nós. O general-presidente de turno não julgava possível que um diplomata de carreira, além de poeta, fosse boêmio, e aposentou Vinícius compulsoriamente. Numa das fases mais sombrias da nossa história, o poeta foi excluído da carreira diplomática por ato arbitrário do governo. Os catões de plantão, capachos da ditadura, julgavam-lhe a vida artística e boêmica incompatível com a alegada pureza revolucionária. Não é que Vinícius tivesse vocação incoercível para a diplomacia. Nem poderia exercê-la por muito tempo, com o espírito desregrado que lhe era peculiar. Naquele momento, porém, sentiu o golpe financeiro. Voltamos a estar juntos no Rio, bem mais tarde, e por pouco tempo. Compositor e intérprete, ele se aproximara de Chico Buarque e Francis Raime, ambos filhos de primas irmãs de meu pai. Maria Amélia, mãe de Chico, muito religiosa e habitualmente severa, se dispunha sempre a compreender, explicar e desculpar as estrepulias do amigo. Este se apresentava, então, perante vasto auditório, acompanhado ao piano por Tom Jobim, Toquinho no violão e Miúcha, irmã de Chico, a cantar. Com um copo de uísque sobre o piano, Vinícius advertia Jobim: Tonzinho, vamos contar aquela história enquanto eu me lembro dela. Terminado o espetáculo, esticávamos à noite uma churrascaria. O poeta na cabeceira da mesa comprida, o dinheiro da bilheteria estufar-lhe os bolsos do safari, pagando toda a despesa com a generosidade ilimitada que lhe era habitual. Chegado mais uma vez do exterior, peço notícias do poeta Afonso Arinos, que responde: anda pela Bahia, morando na praia de Itapuã, metido numa bata como franciscano. Vivia com ele a baiana Jesse, filha de santo no candomblé. Nosso encontro final ocorreu quando Vinícius dedicara à argentina Marta Rodrigues o soneto para Marta. E sem olhar, nem vida, nem idade, me deste em tempo certo os frutos verdes deste amor maduro. Duas amigas da nova companheira passavam uma temporada na casa de Vinícius no Rio, enquanto Martita permanecia em Buenos Aires. Fomos jantar os 4 num restaurante em Ipanema. O poeta bebia muito, ora a inclinar-se sobre uma das moças, ora sobre a outra, que lhe endireitava a roupa. Levei-os para sua casa na Gávea, a qual dava acesso a partir da rua uma vasta escadaria. Dali o vi pela última vez, subindo aos céus com dificuldade, amparado por um par de anjos portenhos. Eu era chefe de missão na Embaixada do Brasil em La Paz, na Bolívia, quando minha esposa telefonou do Rio, onde prestava assistência a um filho, ferido com gravidade em um acidente de automóvel conduzido por um irresponsável.
no qual falecera uma jovem. Beatriz perguntou se eu já lera os jornais do dia, os jornais brasileiros do dia, dos quais recebíamos uma sinopse telegráfica. E, diante da resposta negativa, deu-me notícias da morte de Vinícius. Lembranças do nosso convívio tão próximo nos anos 50 me assomaram aos borbotões. Os dias no trabalho, as noites na boemia. Depois a pobreza, quando o regime militar o demitiu do Itamaraty. O reencontro final, de novo nas madrugadas do Rio, o poeta entre mulheres em flor. Para Carlos Drummond de Andrade, Vinícius foi, de todos nós, o único que viveu como poeta. Na opinião de João Cabral de Melo Neto, ele teria sido o maior poeta da língua se não houvesse optado pela música. Disse-me Cabral que, a seu ver, no mundo e no século, o maior de todos fora Federico Garcia Lorca, a quem Vinícius dedicou a morte de madrugada. Uma certa madrugada, eu por um caminho andava. Não sei bem se estava bêbado ou se tinha a morte na alma. De repente reconheço, eram campos de Granada. Estava em terras de Espanha, em sua terra ensanguentada. Era um grupo de soldados que pela estrada marchava, trazendo fuzis ao ombro e impiedade na cara. Entre eles andava um moço, de face morena e cálida, cabelos soltos ao vento, camisa desabotoada. Súbito um raio de sol ao moço ilumina a face. Era ele, era Federico, o poeta meu muito amado. Chamei-o, Garcia Lorca, mas ele já não ouvia nada. Enquanto os soldados miram a cabeça delicada. Hoje sei que teve medo, mas sei que não foi covarde. Atiraram-lhe na cara os vendilhões de sua pátria, nos seus olhos andaluzes, em sua boca de palavras. Em meio a flores de sangue, a expressão se conservava, como a segredar-me, a morte é simples de madrugada. Não sei quem haja contribuído mais do que Vinícius para divulgar nossa literatura, a música popular e o cinema brasileiro no exterior. Pelo que lhe devemos, seu nome poderia ser dado a algum órgão do Ministério das Relações Exteriores, encarregado da promoção cultural do Brasil no mundo. O poeta extraiu da vida tudo o que ela podia oferecer-lhe. Viveu cada dia e cada momento como se fosse o último. Por outro lado, totalmente desprendido, sem ambicionar bens materiais, nem preocupado com a própria saúde, julgava que bastar-se a si mesmo era a pior solidão. Sempre se dando ao próximo, Vinícius de Moraes legou à vida uma herança de amor. Muito obrigado. Eu quero agradecer aqui a Afonso Arinos de Melo Franco por ter nos trazido momentaneamente não apenas a trajetória do poeta Vinícius de Moraes, mas também toda uma época, aqueles anos 60, 50, 60, 70, que já parecem tão distantes e que, no entanto, faíscam ainda em nossa memória. Eu mesmo fui parte ativa dessa época e confesso que devo à poesia de Vinícius de Moraes uma parcela muito importante na minha formação como poeta. Eu me encontrei com Vinícius de Moraes apenas uma única vez na vida, na casa da mãe dele, na Rua das Acácias, na Gávea. A razão é muito simples. Eu trabalhava com o irmão dele, o caçula da família, Hélio de Moraes, que era meu chefe no laboratório do IPASE,
na época que eu ainda estudava medicina, e que já estava escrevendo poemas, e pedi então ao Hélios que levasse alguns desses poemas ao Vinícius para ver o que ele achava. Ele não me conhecia, não me devia nada, poderia dizer o que bem entendesse ou não dizer absolutamente nada. Mas convidou-me então para ir à casa da mãe, onde disse muito bem daqueles poemas canhestros que eu andava escrevendo. Eu acho que a importância da Conferência de Afonso Arinos é justamente a evocação de todo esse tempo, de como Vinícius começou na década de 40, com aqueles 2 livros que ele depois como que renegava, O Caminho para a Distância e Ariana, Mulher. O reconhecimento viria depois, com forma e exegese, já em 1935, com o qual, inclusive, ganhou o prêmio, um prêmio difícil de se ganhar, da Sociedade Felipe de Oliveira. E Afonso Arinos falou com muito carinho de 2 obras de Vinícius que eu considero fundamentais. Primeiro, as 5 elegias, que ele escreveu em Londres. E depois, o livro Poemas, Sonetos e Baladas, que eu considero o maior que Vinícius escreveu. A minha grande inveja é que Afonso Arinos conviveu com tudo isso. E eu convivi apenas com os versos do poeta à distância. Era uma outra geração e eu sempre tive uma grande timidez com relação aos monstros sagrados da nossa literatura, de maneira que não tive mais oportunidade de estar com Vinícius de Moraes. Critica-se muito o poeta por ele ter abandonado a poesia e ter se transferido exclusivamente para a música popular brasileira. Eu acho que não é bem assim. Eu acho que o cancioneiro já existia. Já existia por causa da música que se ouve quando se lê a poesia de Vinícius de Moraes. E Afonso Arinos deixou isso muito claro. E parece que até hoje para os leitores de poesia, essa escolha, depois de Pátria Minha, se situa como um estigma. Não é verdade. Eu acho que Vinícius continuou poeta, só que um poeta em outra dimensão. E Afonso Arinos lembra, enfim, uma coisa muito importante, que é a declaração de Carlos Drummond de Andrade, de que o único entre nós a levar uma verdadeira vida de poeta foi Vinícius de Moraes. E é isso que essa bela e generosa Conferência de Afonso Arinos nos provou. Muito obrigado. Eu quero anunciar aqui que a última conferência desse ciclo ocorrerá no dia 10 de dezembro, nesse mesmo teatro, à mesma hora, quando aqui estará conosco José Castelo para fazer a conferência Vinícius, o Poeta da Imperfeição. Antes disso, no dia 5 de dezembro, daqui a 2 dias, portanto, teremos o prazer de escutar a Associação de Canto Coral sob a regência de Jesus Figueiredo. Essa associação apresentará trechos das óperas Il Lombardi e Don Carlo de Verdi. E, finalmente, no dia 12 de dezembro, na quinta-feira da próxima semana, ainda teremos uma última apresentação do seminário Brasil Brasis, sob o título Artes Performáticas do Século XXI,
sob coordenação do acadêmico Domício Proença Filho. Falarão sobre o tema Numa Ciro e Paulo Sérgio Duarte. Está encerrada esta sessão.